Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Jain, onde aqui você aprende e ouve várias experiências sobre empreendedorismo e missão. Nós falamos também, trazemos vários convidados, onde eles contam um pouco das suas histórias e também incentivam você como utilizar o seu talento para também empreender e fazer missão, alcançando pessoas para o reino de Deus. Cada talento é valioso para Deus, por isso hoje estamos aqui trazendo essa novidade para que possamos potencializar a missão que Deus nos deu e para que Cristo retorne em breve. Bom, hoje nós temos um convidado especial, o Rubem Fernandes. Estava falando com ele agora há pouco. Lá são 11 horas da noite, então ele está um pouco cansado, mas aí estamos, né? Usando nossos dons e talentos. Meus queridos, nós também aproveitamos esse momento para convidar você para participar das nossas redes sociais, onde nós temos nosso canal do YouTube, chamado também Jain Missão. Você pode acessar todas as nossas lives que já estão gravadas e cortes também de várias lives que já foram feitas. Pode também nos acompanhar pelo Instagram, onde temos várias postagens que temos colocado dia após dia para que você possa se manter atualizado sobre esse tema de missão empresarial. E, meu querido, também quero convidar você para, se você não está, para que possa fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde você vai receber todas as informações importantes, né, e também materiais que são disponibilizados lá gratuitamente. Eu gostaria, nesse momento, também de aproveitar e contar para vocês uma novidade. Nós estamos iniciando agora uma divulgação de algumas pessoas, parceiros, projetos e ministérios, e também de empresas que estão conosco, né, nos ajudando. Uma delas é o nosso amigo Marcos. Eu vou compartilhar a tela para vocês conhecerem um pouco do trabalho dele. Vamos estar divulgando. Caso você também tenha, deixa eu ver aqui, está aparecendo para vocês a tela? Sim. Acredito que agora sim, né? Ótimo. Para mim não está aparecendo, mas pronto, está aqui. Esse aqui é o Marcos. O Marcos, ele participa hoje de um ministério aqui em Madison, na Escola Madison, no Mato Grosso do Sul. Ele é desenvolvedor de vários trabalhos, principalmente na parte de edição. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente. Pronto. Aqui há 6 anos ele começou a editar vídeos, também mexer com vários outros programas como Adobe. E aqui ele tem todo um currículo bem interessante, caso você deseje realizar algum trabalho nesse sentido, você pode estar entrando em contato com ele. Ele trabalha com vídeos, cartazes, trilhas sonoras e também fotos. E aqui eu vou mandar para vocês esse PDF e vocês conseguem acessar os links aqui para ver um pouco do trabalho que ele já tem realizado. Aqueles que tiverem interesse podem também estar procurando aqui o Marcos. Vou dar o contato dele pelo grupo de WhatsApp. Bom, meus queridos, eu gostaria nesse momento de convidar você que está aqui conosco, você que está nos acompanhando também pelo YouTube, você feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração e depois o Rubem vai começar a contar um pouco da sua experiência, ok? Então, oremos ao Senhor. Pai Celestial, nosso Deus, nós nos prostramos em reverência a Ti, clamando ao Senhor que se conosco, Senhor, nesse momento em que vamos ouvir um pouco da história do Rubem, como ele passou de empresário para missionário. E, Senhor, nós rogamos ao Senhor que a parte dessa experiência possa edificar também para o nosso caráter e possamos utilizar isso para a honra e glória do Senhor. Pai, perdoa os nossos erros, nossos pecados. Sabemos que somos muitas vezes falhos, com tanto que o Senhor nos abençoou, com tantos talentos, muitas vezes não temos utilizado, mas estamos aqui para que o Senhor direcione muito bem os nossos talentos e energias. Rogamos por este momento, pelo Rubem e por cada pessoa que está aqui nos ouvindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Ótimo. Rubem, conta um pouquinho para a gente, meu amigo. Agora é esse momento de nós ouvirmos o Senhor. Como foi que o senhor passou aí 25 anos empreendendo?
Pode abrir o microfone, pode falar. Conta um pouco para nós ali. Olá a todos, muito boa noite. É um prazer estar aqui convosco. Peço desculpa desde já que realmente estou já um pouco cansado. O dia começou cedo e há 14 horas atrás estava precisamente a fazer, como dizia o Henrique, estava a fazer outra live também aí para o Brasil, para um outro grupo, sobre um outro tema. E ao longo de um dia cheio de reuniões, acabei há cerca de meia hora de chegar da igreja onde tive mais uma reunião. É um prazer estar aqui convosco. Então, é verdade que durante 25 anos fui empresário. Eu comecei a minha aventura de empresário aos 19 anos e pela graça do Senhor dei-me a oportunidade de o ano passado poder vender a empresa e agora estar 100% dedicado ao ministério. É para mim um privilégio poder realmente me dedicar a trabalho missionário o tempo inteiro. E digo-vos que a minha vida ao longo de todos estes anos foi uma aventura com muitos capítulos, não é? E eu gostaria de partilhar um pouco com vocês um pouco da minha história, mas também um pouco especialmente de várias passagens bíblicas que me orientaram ao longo da minha vida de empreendedor. Muitas vezes nós confundimos as bênçãos materiais que o Senhor nos dá. Muitas vezes já faz um pouco de confusão, porque a Bíblia tanto nos mostra que haviam homens no passado que eram homens de Deus e que tinham posses financeiras, tinham bens materiais, mas também simultaneamente nos diz que é perigoso, não é? Uma pessoa ter muitos bens materiais. Por isso, às vezes surge a dúvida se de facto a bênção material é ou não benéfica para o crente. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por exemplo, em Provérbios 23, diz que não devemos confiar no dinheiro. Estamos a falar de empreendedorismo. Sabem que muito novo eu comecei a ganhar algum dinheiro, um pouco acima da média. E então eu comecei, desde essa altura, tinha pouco mais de 20 anos, eu comecei constantemente a orar ao Senhor o seguinte: Senhor, nunca me abençoes ao ponto, e eu estava a referir às bênçãos materiais, ao ponto dessa bênção me afastar de ti. E isto é um ponto muito importante para qualquer empreendedor, é que se as bênçãos financeiras vierem, é porque Deus tem um propósito. E esse propósito não é para viver uma vida extravagante, nem é para viver uma vida a confiar no dinheiro, nem a amar o dinheiro. É porque Deus tem um plano para esse dinheiro. Mas, sobretudo, nós devemos ter a noção de que esta bênção pode ser perigosa na nossa vida. E a minha oração era nesse sentido: Senhor, abençoa-me na medida que tu achares por bem, mas nunca me dês algo que me possa afastar de ti. Sabem que a personagem bíblica que mais me ajudou na minha vida de empreendedor, e eu queria vos dizer que eu comecei aos 19 anos, a empresa começou inicialmente como algo que eu fazia, não sei como se diz no Brasil, mas era um hobby, é que nós dizemos algo que fazia nos meus tempos livres. Eu estudava na Universidade de Engenharia Informática, a minha namorada, que se tornou minha esposa, também estudava. E então nós decidimos começar a trabalhar nos tempos livres para ir juntando já algum dinheiro para o nosso casamento. E assim aconteceu. Em 2005 nós casamos, já lá vão 19 anos, não é? E nós trabalhávamos inicialmente só nós dois. Quando nos casámos, trabalhávamos em nossa casa. E sempre a empresa foi crescendo, ao início aos pouquinhos, mas o que é certo é que a empresa tornou-se um líder no mercado. Para terem noção, a empresa cresceu de tal maneira que atingiu um volume de faturação no seu ano melhor, que foi há pouco, não foi há muito tempo, alguns anos a vender, atingiu um volume de faturação de 3,4 milhões de euros. Isso é equivalente a
penso que mais ou menos 20 milhões de reais, por isso já era uma empresa com alguma dimensão. Mas durante este caminho, houve muitas decisões que, se não fosse o senhor a orientar, com certeza, eu acredito que não era pela minha capacidade que a empresa atingiria o tamanho que atingiu. Mas como eu estava a dizer, o meu maior exemplo na Bíblia de empreendedorismo era, por estranho que pareça, Jacó. Jacó também foi um jovem que começou a trabalhar muito cedo. Infelizmente teve que fugir de casa e começou a trabalhar. E ele trabalhou cerca de 20 anos para o seu futuro sogro. Mesmo sendo enganado pelo sogro, ele perseverou no seu trabalho durante 7 anos para tentar casar com a sua noiva de sonho. Depois foi enganada, mas trabalhou mais 7 anos. O que é certo é que ele nunca desistiu, sempre perseverou. É um exemplo de persistência e de trabalho duro. É um exemplo de planeamento estratégico. É um exemplo de alguém que sabia negociar. Nós vemos pela maneira como ele negociou com o seu sogro. Também era alguém capaz de se adaptar a novos desafios, a mudanças, mesmo não sendo muitas vezes justas. Foi alguém que soube gerir conflitos e alguém que sempre dependeu do Senhor para o seu trabalho e que viu os frutos das bênçãos do seu trabalho ao longo da sua história. E eu, na minha vida, olhava para a vida de Jacó e ele trabalhou cerca dos 20 aos 40 anos e a partir dos 40 anos ele regressou e já não teve de trabalhar tanto. Bom, a linguagem atual passou a viver dos rendimentos. E isso foi um exemplo que eu tirei também da vida de Jacó. E por isso, nos meus primeiros 20 anos como trabalhador, eu esforcei-me bastante, dediquei-me bastante ao trabalho, não desprezando a família, mas realmente dando o máximo que eu conseguia dar de mim mesmo, e isso depois resultou em bênçãos do Senhor. Mas eu vou contar um bocadinho mais da minha história um pouco mais à frente. Antes disso, eu queria partilhar convosco quais são os princípios bíblicos que eu tentei seguir na minha vida de empresário e que eu considero que foram eles que fizeram com que a empresa realmente crescesse e que permitiram ao Senhor abençoar a mesma empresa. Eu queria partilhar convosco inicialmente 5 princípios bíblicos para o empreendedor. São muito importantes. Por exemplo, Provérbios 10:4 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Não sei se perceberam bem o que é que diz este versículo. Este versículo está literalmente a dizer o quê? Eu vou tentar partilhar convosco aqui o meu ecrã para conseguirem ver os versículos. Eu não preparei PowerPoint, que eu não tive tempo, mas penso que consigo partilhar aqui o meu ecrã. Vamos lá ver. Ok. Partilhar. Penso que já conseguem ver, certo? Então, como podem ver, Provérbios 10:4, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, como empreendedor, e mesmo se sou trabalhador de outrem, eu devo ser diligente no meu trabalho. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. Não é para brincar, não é para distrair, nem é para fazer de conta. E sabem que uma coisa que eu tenho reparado, e como empresário durante 25 anos, eu observei várias gerações a trabalharem. E eu tenho notado que cada vez mais, e nas gerações mais antigas eu via as pessoas conseguiam se concentrar mais no trabalho e eram mais diligentes no trabalho, e as novas gerações, por vezes, desleixam muito no trabalho.
E eu, como empreendedor e como empresário, muitas vezes preferia contratar pessoas mais velhas porque eu podia confiar mais no trabalho delas. Mas a Bíblia diz, enfatiza a importância do trabalho e da diligência no trabalho. Em Provérbios 12:11 diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de comida, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Este versículo está a falar de quê? Este versículo está a falar precisamente de esquemas de enriquecimento rápido. Esquemas de ganhar dinheiro sem ter que realmente trabalhar. Isso não é parte dos planos de Deus. Deus valoriza o trabalho consistente, o foco em objetivos realistas e desencorajem, a palavra de Deus desencorajem a busca de soluções rápidas, busca de esquemas rápidos de riqueza. Mais, Provérbios 13:11. A riqueza obtida com fraude diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho aumentará. Isto é um princípio fundamental para o empreendedor, especialmente para um empreendedor cristão. Não vale a pena eu ter a noção de que eu posso enganar os meus clientes, omitir algo para ter proveito com esse negócio. Nunca o Senhor vai querer abençoar alguém que faz da fraude, o do engano, seu modo de obter maiores riquezas. Provérbios 14:28 diz o seguinte: pois qual de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Se não fizer isso, poderá lançar o alicerce e não ser capaz de terminar. E todos os que virem isso começarão a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Uma das coisas fundamentais para um empreendedor é ter os pés bem assentos na terra. Fazer as coisas com planeamento, com oração e planeamento. Nós não podemos simplesmente orar ao Senhor e dizer: Senhor, orienta este meu plano de negócios. E eu também tenho que me sentar, com a ajuda do Senhor planear, com a ajuda do Senhor fazer contas e ver se realmente o negócio que eu estou a fazer é viável e se tem futuro. Provérbios 22:29 diz, e este acho que é um dos conselhos mais importantes de empreendedorismo que a Bíblia tem e se calhar um dos mais desvalorizados. Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto. Não ficará perante os de posição inferior. Este versículo está-nos a ensinar aqui algo que é fundamental, que percorre toda a Bíblia quando fala de trabalho, de empreendedorismo. É que um cristão, se quer ser um trabalhador de acordo com a palavra de Deus, deve ser o melhor trabalhador que ele consegue ser. E ele deve tentar ser o melhor naquilo que faz. Não porque ele queira ser o primeiro ou o melhor, mas porque ele quer executar o seu trabalho da melhor maneira. Se eu sou um carpinteiro, devo ser o melhor carpinteiro que eu posso ser. Se eu sou um eletricista, devo ser o melhor eletricista que eu consigo ser. Devo de investir na minha formação e desenvolvimento dos dons que Deus me deu. A parábola dos talentos não é uma parábola apenas para os dons espirituais. Não. É também para os dons materiais e até para a nossa vida do dia a dia. E nós temos a responsabilidade de querer ser, de facto, o melhor que nós conseguimos ser. Não só espiritualmente, mas também no nosso trabalho. Um homem perito na sua obra, nunca faltará pão à sua mesa. Porque realmente se eu for um carpinteiro e vou fazer um trabalho para um cliente, aquele cliente vai ficar tão satisfeito com a qualidade do meu trabalho, que não só vai querer que eu volte a trabalhar para ele, como vai recomendar os meus serviços às outras pessoas. A minha empresa era no ramo da informática. Nós tornámos-nos a maior empresa
da nossa área de informática em Portugal e tornámos-nos uma empresa importante a nível europeu na nossa área. No entanto, nós éramos a única empresa em todo o país, na nossa área, que não tínhamos um departamento comercial. Nós não tínhamos vendedores, nem tínhamos pessoas a tentar angariar serviço, nem clientes, nem vendas. A nossa publicidade era inexistente. Nunca fizemos patrocínio a ninguém e não gastávamos dinheiro em marketing nem em publicidade. A nossa publicidade era feita pelos nossos próprios clientes. Nós chegámos ao ponto de ter 11 mil clientes. Quando eu vendi a empresa, já tínhamos mais de 11 mil clientes. E todos eles vieram porque houve outro cliente que recomendou a nossa empresa a eles. E foi assim desde o início, que a empresa cresceu. E eu não estou a dizer que não se pode ter departamento comercial, eu não estou a dizer que não se pode fazer marketing, claro que se pode fazer, mas nós optámos antes por ter um crescimento orgânico e como nunca tive o desejo de ter uma grande empresa, sempre tentei manter a empresa o mais pequeno possível, mas foi a demanda dos clientes que fez, de facto, a empresa crescer. E por isso é que é tão importante nós sermos o melhor que nós conseguimos no nosso trabalho. Darmos ao cliente um bom preço, mas também de qualidade naquilo que nós fazemos. Porque nunca nos faltará trabalho e, de facto, poderemos enverdar na nossa carreira de empreendedores, de acordo com a vontade do Senhor. Bom, já estou a falar aqui há algum tempo, não sei se tiverem alguma pergunta, podem sempre interromper, algum comentário, estejam à vontade. Eu tenho aqui mais um tema que eu gostaria de abordar, antes de contar um bocadinho da minha aventura de empresário ao longo dos 25 anos. Mas um outro aspecto que eu gostaria de ver com vocês é como deve ser um líder cristão na área do empreendedorismo. Estes são princípios que são fundamentais quando uma empresa começa a crescer, quando já não depende apenas do nosso trabalho, mas depende também do trabalho dos nossos amigos, dos nossos colaboradores. Nós temos que ter a noção que a Bíblia dá conselhos preciosos para aquele que tem que administrar, gerir uma empresa. E muitos dos empreendedores, quando começam o seu trabalho, dependem apenas de si próprios, mas têm aos poucos que irem aprendendo a delegar e à medida que o negócio se vai desenvolvendo, muitas vezes têm que aprender a ser líderes de uma equipa. Em Marcos 10, 42 a 45, e isto é um texto que nos fala exatamente, um texto na Bíblia que nos diz que Cristo está a dizer que dentro do seio dos cristãos não devemos estar a lutar por quem é o primeiro, quem é o segundo, e ele diz que ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós deverá ser o servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Este é um conselho de empreendedorismo extraordinário. Cristo, como um líder, mostrou como um líder deve ser. E, de facto, muitas vezes é preciso fazer sacrifícios na empresa. Por exemplo, havia alturas do ano que tínhamos muitas encomendas e muitas vezes era preciso ficar a trabalhar até bem tarde. São neste momento 11h30 aqui em Portugal da noite e por vezes a esta hora a empresa ainda estava a trabalhar porque tinha de entregar uma encomenda importante no dia seguinte. Mas um líder não é aquele administrador que sai às 5 e às 6 e que obriga os seus funcionários a estarem até à meia-noite a trabalhar. Um líder, de acordo com o que Cristo está aqui a ensinar, é aquele que, quando é preciso fazer um sacrifício, está lá no meio dos seus colaboradores, a trabalhar e a esforçar-se quanto eles. E isto é um líder, de acordo com aquilo que o Senhor diz.
E por isso, quando a empresa precisava de ficar a trabalhar até tarde para cumprir com os seus compromissos para com os clientes, eu ficava com eles muitas vezes até bem tarde, para conseguirmos juntos, em equipa, tratar das encomendas e cumprir com a nossa palavra. Um outro conselho de liderança que nos fala a palavra de Deus está em Provérbios 11:1. A balança enganosa é a abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Nós, como cristãos, acho que isto é algo normal para cada um de nós. Mas muitas vezes no mundo do negócio nós esquecemos dos nossos princípios. E sempre que eu contratava alguém, fosse adventista ou não, e a maior parte dos meus funcionários eram adventistas, a primeira coisa que eu ensinava e explicava e exigia dos meus colaboradores era: tinham sempre que dizer a verdade. Mesmo que isso custasse prejuízo à empresa, não era permitido mentir aos clientes. Se nós estivéssemos em falta, tínhamos que dizer o que é que estávamos a fazer mal e tínhamos que pedir desculpa ao cliente. Simplesmente não íamos dizer ao cliente algo que nós sabíamos que não era verdade. Nem íamos estar a mentir para encobrir a empresa. E houve alguns funcionários que eu contratei que não eram adventistas que ficaram chocados com o que eu lhes disse. E eu disse a eles: aqui não é permitido mentir aos clientes. E eles diziam: mas então se o cliente ligar a perguntar se uma encomenda está pronta, o que é que eu vou responder? Vais dizer a verdade. E de facto, se nós tivermos este pensamento e esta vertente que a palavra de Deus nos aconselha, nós podemos então ter uma empresa em que o Senhor pode ser participante dela, pode abençoar e pode dirigir. Agora, se eu minto aos meus clientes, se eu sei perfeitamente que a encomenda não vai estar pronta amanhã e eu vou dizer sim, a encomenda vai estar pronta amanhã, Deus não pode abençoar. Deus não pode lá estar no meio desta empresa. Terceiro ponto que a Bíblia nos ensina em Provérbios 21:5 é: o plano do diligente se tende em abundância, mas todo o precipitado sempre acaba na miséria. Por isso, um bom gestor, um bom administrador é aquele que não faz as coisas precipitadas. Ele pensa, ele organiza, ele decide e, sobretudo, ele busca ao Senhor. Porque é muito fácil nós tomarmos decisões erradas que vão ter consequências muito difíceis mais à frente. E por isso é importante que não se tome decisões precipitadas e que se busque ao Senhor em tudo, mas principalmente nas decisões mais importantes. Responsabilidade. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é justo no pouco também é injusto no muito. Se nós dissemos sim, é sim. Se nós dizemos não, é não. E se eu prometo algo a um cliente ou algo a um colaborador, eu não posso falhar com a minha palavra, mesmo que seja algo pequeno. Ser fiel é muito importante. Também a resolução de conflitos. Jesus nos ensina em Mateus 18 como ter uma resolução de conflitos. E isto é fundamental para ter uma empresa que realmente respire união e que possam todos remar para o mesmo lado. Também o trabalho de equipa e cooperação. Em Eclesiastes diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O trabalho de equipa é fundamental. É claro que se o meu negócio sou apenas eu, isto não é um conselho bíblico para mim. Mas a partir do momento em que há mais do que uma pessoa a trabalhar com o mesmo objetivo, é fundamental que seja uma equipa que coopere e que se ajude mutuamente. E que não seja cada um a trabalhar para o seu lado. Capacitação e desenvolvimento. Paulo aconselha Timóteo, em 2 Timóteo 2:2, ensinar a transmitir. E é claro que ele está a falar de coisas espirituais, mas podemos trazer para o campo empresarial e de empreendedorismo. É muito importante
Um empreendedor está sempre a desenvolver as suas capacidades, os seus conhecimentos. A formação é fundamental, a pesquisa é fundamental e não devemos estar satisfeitos com aquilo que conhecemos e devemos tentar desenvolver o nosso conhecimento. E finalmente, para acabarmos então esta parte mais teórica, justiça e equidade. Colossenses 4, onde diz: Senhores, dai aos vossos servos o que é justo e igual, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. E este versículo é fundamental para a vida de um empreendedor, de um empresário. Não basta termos funcionários, é preciso sermos justos no dinheiro que pagamos a cada um e devemos de também distribuir as bênçãos que o Senhor nos dá. Muito bem, eu vou parar aqui a apresentação. E antes de abrir, digamos assim, espaço a que possam fazer perguntas, se quiserem, eu vou contar uma parte da minha experiência como empresário que me transformou de empresário em missionário. Eu, como disse, nunca tive o desejo de ter uma empresa grande, ao ponto de eu nunca me esforçar para ela crescer muito, e o crescimento que ela teve foi dos nossos próprios clientes que nos obrigaram a ir crescendo. Mas eu acreditava que não devia ser eu o gestor da minha empresa, mas que devia ser Deus. Eu tentava pôr isso em prática na minha vida de empresário e nem sempre era fácil. Uma das coisas que eu aprendi cedo na minha vida de empresário é que não compensa eu tentar fazer as coisas à minha maneira. Compensa muito mais fazer à maneira de Deus. E todos estes conselhos que eu tive aqui a falar com vocês foram conselhos que muitas vezes eu fui aprendendo com a experiência e com os erros que eu ia cometendo. Por exemplo, um dos erros que eu cometia inicialmente e por vezes cometia porque as pessoas insistiam comigo, especialmente para os meus amigos, era por vezes alguém vinha ter comigo, algum amigo, e dizia: olha, eu queria comprar um computador, mas se me podias, por favor, fazer o computador sem nota fiscal para ele ficar um pouco mais barato. E eu, nos meus primeiros anos de empresário, fazia isso. Até que o Senhor me foi impressionando no meu coração que eu não estava a ser correto. Porque eu estava a roubar ao governo do país, porque não estava a pagar impostos daquela venda. Então houve uma altura que eu reuni, na altura ainda eram poucos funcionários, reuni os meus funcionários e disse-lhe a eles: a partir de hoje não abrimos exceções para ninguém. Todas as vendas têm que ser feitas com nota fiscal e os impostos são para pagar. Porque Cristo disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eu não posso estar a querer ser fiel a Deus se eu estou a roubar ao meu próprio governo. E isso fez toda a diferença na minha empresa. A partir daquela altura, contrário do que eu pensava, a empresa desenvolveu ainda mais. No ano de 2012, nós tivemos um contrato muito importante para a nossa empresa. Nós fizemos um contrato de exclusividade com uma das maiores empresas do mundo, a Microsoft. Nós tínhamos um contrato de exclusividade para licenciamento, que era algo que nos dava, de facto, perspectivas muito importantes para a nossa empresa. Fomos a primeira empresa em Portugal a conseguir este tipo de exclusividade e esta área de negócios. E isso fez com que a empresa se destacasse a nível nacional. E as coisas estavam a correr bem. Numa altura em que nós tínhamos duplicado a faturação do ano anterior, tudo parecia que se estava a encaminhar. E então, naquele preciso momento, a empresa se expandiu mais e no ano seguinte eu tive uma proposta tentadora. Veio ter comigo um empresário que mora
a uns 30 minutos daqui, um empresário da mesma área, já bem mais antigo do que eu, com uma empresa já de bastantes mais anos, e veio ter comigo e disse o seguinte: bom, a tua empresa tem se desenvolvido nos últimos anos e eu queria comprar a tua empresa. E eu fiquei um pouco surpreso. Na altura a empresa já era uma empresa destacada, mas receber assim uma oferta de compra não é uma coisa que acontece todos os dias, nunca me tinha acontecido. E ele continuou a falar e disse: olha, eu dou-te um valor monetário. Foram na altura, eu posso dizer os valores, nós estamos aqui, não importa, mas foi um valor bastante alto que ele deu pela minha empresa. E não só me queria comprar a empresa, mas também queria que eu fosse trabalhar para ele, ganhar um salário que era o dobro, mais do dobro, quase 3 vezes mais do que o que eu ganhava. E eu pensei assim: bom, tenho o meu futuro garantido. Um contrato de trabalho a ganhar quase tanto como um jogador de futebol e um valor muito grande que vai entrar, e eu vou aceitar este negócio. Era para mim na altura valores bastante altos. E eu vim para casa contar à minha esposa realmente a oferta que eu tinha tido de vender a empresa. Estávamos no ano de 2013 e parecia uma proposta bastante interessante. E sabem que aconteceu nessa altura algo de estranho. É que, precisamente naquela altura, houve uma outra empresa que, através de estratagemas, através de falsas acusações, conseguiu que a Microsoft cancelasse o contrato de exclusividade que tinha comigo e desse esse contrato de exclusividade a essa outra empresa. E eu fiquei muito chateado porque eu tinha bastante esperança que aquilo trouxesse benefícios à minha empresa. E nesta mesma altura veio alguém que queria comprar a minha empresa. Então a resposta era óbvia para mim: vou vender e aproveitar realmente esta oferta muito boa. Então eu decidi que não ia dar uma resposta sem primeiro falar com Deus sobre este assunto. E eu falei com Deus. E enquanto eu estava a falar com Deus, vinha-me à mente: mas o que é que será que vai acontecer com os meus colaboradores? A maior parte deles são adventistas, guardam o sábado. As empresas da minha área todas trabalham ao sábado. E aquilo estava ali na minha mente a preocupar-me. E na segunda reunião que fui reunir-me com esse empresário que queria comprar a minha empresa, e íamos já terminar as negociações, e após nós falarmos e termos acertado as coisas, eu perguntei a ele: mas qual é o teu plano? O que é que vais fazer com os funcionários da minha empresa? E ele respondeu: não quero ninguém. Só te quero a ti, quero ficar com os teus clientes, mas não quero nenhum funcionário teu. Naquele momento foi como se o Senhor tivesse falado ao meu coração: Ruben, este negócio não é para seguir em frente. O que é que vai ser das famílias que dependem desta empresa? Que muitos deles já estão numa fase avançada da sua vida e que não vão. Ainda estávamos a sair da grande crise financeira dos anos de 2008, 2009. Como é que eles vão conseguir emprego? Como é que eles vão sustentar a sua família? Como é que eles vão conseguir guardar o sábado? Porque essa pessoa que queria comprar a minha empresa trabalhava ao sábado. E então eu olhei para aquele dinheiro que aquele homem me queria oferecer e para o salário grande que ele me queria dar, e eu pensei: não é a vontade do Senhor. E eu disse que não, e recusei. Eu não sabia o que é que ia acontecer, mas aquele contrato que tinha sido desviado da minha empresa para outra empresa acabou por ser uma grande coisa, porque no ano a seguir as regras mudaram e eu pude ser um subdistribuidor de um outro distribuidor maior, e
conseguir comprar preços de licenciamento ainda mais baratos do que conseguia se tivesse o contrato direto. A minha empresa, que naquele ano faturou €500,000, no ano seguinte faturou €1,000,000. E no ano a seguir faturou €2,000,000. E depois continuou a faturar ainda mais. Ou seja, se eu tivesse vendido a empresa em 2013, teria sido o erro maior da minha vida. O valor que aquele empresário me ofereceu, que em 2013 para mim era muito dinheiro, poucos anos depois, num ano, eu conseguia ganhar esse dinheiro. Mas eu hoje estou-vos aqui porque eu já não sou empresário. Porque em 2013 o senhor disse-me: não vais vender a empresa, eu preciso de continuas com este projeto. E eu até hoje continuaria se o senhor quisesse que eu continuasse. Mas algo aconteceu no ano de 2019. Houve aqui um congresso na cidade do Porto, aqui no norte de Portugal, a 25 minutos de onde eu moro. E esse congresso foi o GYC Europa. Penso que já ouviram falar do GYC, certo? E eu fui convidado lá a ajudar num stand. E para muita pena minha, apesar de estar inscrito no congresso, apesar de estar a ajudar lá no stand, a quantidade de trabalho que eu tive naqueles dias impediu-me de lá estar a maior parte do tempo. Só conseguia ir um pouquinho à noite. E aquilo entristeceu-me bastante porque eu queria muito ter lá estado. E já era numa fase na minha vida, em 2019, que eu já tinha vários convites para pregar em várias igrejas em Portugal. E estava a ser difícil conciliar o trabalho e o meu trabalho missionário. Naquele congresso houve alguém que veio ter comigo e contou a história dele. E disse-me: sabes, Ruben, eu era um empresário lá no meu país. Até que o Senhor me chamou para ser um missionário. E eu pensei assim: será que o Senhor também quer isso para a minha vida? Mas o Senhor em 2013 disse-me para eu não vender a minha empresa. E aquele pregador que lá estava, aquele missionário que lá estava, dizia-me que realmente o Senhor o chamou para trabalho missionário. E ele vendeu a empresa dele, pôs tudo para trás e seguiu em frente. Então eu fui para casa e pensei em colocar essa questão ao Senhor. Eu orei a Deus e disse-lhe: Senhor, se tu realmente queres que eu seja um missionário e comece a desligar mais do trabalho, Pai, se algum dia eu for convidado a ser um pregador num evento como este, eu vou perceber que a tua vontade é realmente que eu comece a desligar do meu trabalho e a dar mais prioridade ao trabalho missionário. 4 dias depois, o meu telefone tocou. Recebi uma chamada do Brasil. Do outro lado estava uma pessoa bastante contente e estava-me a dizer: Ruben, aconteceu algo extraordinário aqui no Brasil. Pela primeira vez vamos ter um congresso de GYC no Brasil. Foi um milagre de Deus, nós temos conseguido, há muitos anos estávamos a tentar sem sucesso. E eu fiquei muito contente e disse que bom, que privilégio, que é muito bom ter este tipo de congressos e realmente o Brasil vai beneficiar com isso. Mas do outro lado surgiu: mas Ruben, tenho outra coisa para te dizer. Gostava muito que tu fosses um dos pregadores, um dos seminaristas deste congresso. O senhor só demorou 4 dias a responder. E eu estive presente no primeiro GYC no Brasil, no início de 2000. E esse evento foi uma resposta de Deus para a minha vida. Mas o plano de Deus ainda não tinha terminado. Portanto, veio o Covid, veio muito trabalho aqui em Portugal, na minha área. Mas chegou a um ponto que estava a ser impossível para mim trabalhar, ter a gestão de uma empresa deste tamanho e ao mesmo tempo ser um missionário. Então, finalmente, eu dobrei os meus joelhos e disse ao Senhor: Senhor, no passado tu disseste para eu não vender a empresa.
será que tu queres que eu venda a empresa agora e que me dedique 100% à missão? Mas, Senhor, se tu queres que eu venda a empresa, então tens que ser tu. Eu não vou colocar a empresa à venda, eu não vou procurar ninguém para comprar a empresa. Se tu queres que eu venda a empresa, tens que arranjar alguém que queira comprar a empresa. Alguém que seja adventista, que mantenha a empresa aqui, que mantenha os postos de trabalho e que continue com este projeto. Bom, foram muitas condições que eu impus a Deus. Mas de facto era o desejo que eu tinha no meu coração e era aquilo que eu sentia que era correto, porque não fazia sentido eu vender a empresa e a empresa terminar e os postos de trabalho terminarem. Foi precisamente aqui onde eu estou agora a pregar, neste meu escritório, que eu fiz essa oração. Foi desci as escadas e fui para o carro. Na viagem que eu estava a fazer para ir buscar o meu sogro, o telefone tocou. E eu atendi. Do outro lado estava um homem que eu já tinha falado uma vez. E ele disse-me o seguinte: Ruben, desculpa, tenho que mudar, podes falar um bocadinho? Eu sim, posso. Estou a conduzir, por isso podemos ir conversando enquanto eu vou pelo caminho. Ele disse: sabes, Ruben, eu não sou uma pessoa de fazer nada disto, mas eu perguntei à minha esposa se eu deveria fazer e ela disse que sim. Normalmente é a minha esposa que me põe os travões. E ela disse que sim, por isso eu tomei coragem e liguei-te. Posso-te fazer uma pergunta? E eu: sim, podes. Tu queres vender a tua empresa? Eu disse: sim, quero. Ok. Então eu quero comprar a tua empresa. Deus demorou apenas alguns minutos a responder à oração. E naquele momento, a empresa estava vendida. Passado alguns meses assinamos e eu passei de empresário a missionário. Ao fim de 25 anos, o Senhor deu-me um privilégio de trabalhar para Ele a 100%. Mas eu queria vos dizer e contar esta história porque em 2013 o Senhor disse: não vendes a empresa. E em 2023 o Senhor diz: eu mesmo vou arranjar alguém para ficar com a empresa, para que tu possas ser um missionário. Em resumo, esta é a minha história de empreendedor durante 25 anos. Eu acredito que vale a pena colocar tudo nas mãos do Senhor. Porque nós nunca sabemos qual é o plano de Deus, qual é o plano que Deus tem para a nossa vida. Nós não sabemos qual é a melhor decisão. E por isso a melhor decisão é sempre colocar tudo nas mãos do Senhor. E Ele tudo fará. Amém. Desculpem, demorei um bocadinho mais do que estava previsto, mas estarei disponível se quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, estejam à vontade. Bom, aqueles que tiverem alguma pergunta, se quiserem agora abrir o microfone, podem falar. Natália, Valmir, Victor, vocês levantaram a mão aí caso queiram falar. Pode abrir o microfone aí, Natália, pode falar. Se ninguém for perguntar agora, eu posso perguntar? Sim, sim. Escutar? Ok. Ruben, como que você avaliaria para fazer aquela pesquisa de mercado para avaliar a viabilidade para quem quer começar algo? E quando você fala sobre, primeiro Deus te falou não venda a empresa, depois Deus te disse venda a empresa. Como que você lidou com isso? Você teve alguma dúvida? Você ficou com medo quando Deus falou para vende, agora vende e vai. Você ficou com medo? São duas perguntas, no caso. Ok, então, vamos começar pela última, tá bem? Espero não esquecer primeiro. Bom, é claro que isto está junto com uma história de vida
de muitas coisas que aconteceram ao longo da minha vida. E especialmente a partir de 2007, quando nasceu a minha filha e quando a minha vida mudou radicalmente, porque tanto a minha filha como a minha esposa tiveram por muito pouco a morrerem as duas, ok? Foi uma luta muito, muito difícil que nós tivemos ali em 2017. Mas desde essa altura que eu aprendi algo que penso que vai durar até o resto da minha vida. É que não adianta eu querer fazer a minha vontade. O melhor plano é sempre deixar nas mãos do Senhor. Então eu aprendi que existem na nossa vida duas maneiras de resolver os problemas. O primeiro é nós tentarmos resolver por nós próprios. E existe um problema, qual é? É que nós nunca sabemos o que vai acontecer com as nossas decisões. No entanto, Deus, para Ele, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Ele sabe perfeitamente o que é que vai acontecer e sabe perfeitamente qual é a melhor decisão. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho a certeza que a vontade de Deus é ir naquela direção, o medo termina naquele momento. Porque eu sei que, independentemente da situação em que eu esteja, no lugar em que eu esteja, ou na circunstância em que eu esteja, se é a vontade de Deus, então é o melhor para mim. E muitas pessoas me têm feito esta pergunta, mas Ruben, então como é que tu deixas assim uma empresa que era tão importante no mercado nacional, que tu criaste do zero durante 25 anos, e eu respondo sempre igual. Não custou absolutamente nada, porque eu tenho a certeza absoluta que foi o Senhor que assim quis. E então, para mim, este é o lema da minha vida. E o sonho da minha vida é esse. É eu viver a minha vida de acordo com a vontade de Deus. É certo que muitas vezes não o faço. É certo que muitas vezes o eu vem cá acima, não é? Mas o sonho, o plano é exatamente este. Agora, em relação à prospecção de mercado para o negócio, então isso depende do negócio, ok? Quando é um trabalho que não implica vender um produto, portanto, quando é um serviço, e eu já dei alguns exemplos, por exemplo, se eu quero ser um carpinteiro, um eletricista, bom, qualquer coisa que de facto seja um serviço que eu quero prestar, há uma questão que foi apresentado aqui num texto bíblico que é fundamental. É eu ser o melhor profissional que eu consigo ser. Porque, de facto, se eu for o melhor carpinteiro, o melhor eletricista, que as pessoas realmente fiquem satisfeitas com o meu trabalho, não adianta. Podem haver 1000 eletricistas, 1000 carpinteiros, que se eu for realmente bom naquilo que eu faço, nunca me vai faltar trabalho. Ora, se por um lado eu quero ter um negócio em que eu quero vender um produto, se esse produto há um valor acrescentado nele, ou seja, esse produto é transformado para ser vendido, então é muito importante eu não só calcular o potencial de negócio, mas também muito importante, sobretudo, calcular o custo do valor acrescentado. Por exemplo, se o artigo tem que ser transformado, eu tenho que saber exatamente quanto que me custa em trabalho, em horas, em funcionários, para fazer esse valor acrescentado no produto, para depois conseguir perceber se esse produto tem viabilidade financeira. Por outro lado, se eu tenho um produto que eu quero vender, que simplesmente quero importar e vender, e é um produto que não se tem que fazer nenhuma transformação dele, portanto vem da fábrica e vai diretamente para o consumidor final, aí o que é que eu me tenho que concentrar? Tenho de me concentrar primeiro se é um artigo que tem procura, e mais importante do que isso, é eu tenho que ter a certeza que eu tenho o melhor preço possível na compra. Vender, qualquer um vende. Comprar bem, só os
grandes empreendedores. E por isso o segredo de uma empresa que compra e vende não está na venda, mas está na compra. Se eu consigo garantir um canal onde eu vou buscar esse produto, em que eu sei que ou eu tenho melhor preço que a concorrência, ou até que é um canal exclusivo para mim, então é meio caminho andado para eu ter um negócio que possa ser um negócio sustentável e com futuro. Bom, não sei se respondi exatamente ao que querias saber, mas penso que é mais ou menos isso. Excelente, obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz. É um prazer estar ouvindo essa palestra muito importante. E eu queria saber, irmão Rubens, se você tem alguma sugestão de empresa, por exemplo, para um missionário que quer atuar 100% na obra, se tem alguma sugestão de negócio que ele vá conseguir, né, suprir suas necessidades e conciliar isso com a obra missionária. Ok, então, neste momento nós vivemos num mundo cheio de oportunidades, mas também num mundo que tem muita concorrência, ok? E é certo que depende muito das capacidades, do conhecimento e dos dons das pessoas, ok? Na minha área, eu sou da área da informática, sou da área dos computadores, apesar de eu já não ter um trabalho convencional, estou 100% em trabalho missionário e vivo dos rendimentos. O que é certo é que é muito importante nós entendermos isto, ok? O Senhor deu-nos dons, deu-nos capacidades. E é muito estranho que o Senhor queira que eu vá por uma carreira profissional ou por uma vertente de empreendedorismo que não tem a ver com os dons que o Senhor me deu ou com as capacidades que o Senhor me deu, ok? E muitas vezes nós gostaríamos de fazer coisas que até não são coisas que nós temos um dom ou uma inclinação para isso. Por exemplo, no meu caso, eu aos 10 anos eu já sabia programar. Aos 10 anos eu passava horas no computador a programar algo que normalmente só se ensina na faculdade. Por isso eu tinha uma apetência natural para os computadores, para a programação, para o desenvolvimento. E foi a área que, de facto, se tornou a minha área profissional. Por isso é importante nós pensarmos no que é que nós somos bons, quais são os dons que o Senhor nos deu para a área do empreendedorismo. Isso é diferente em cada pessoa. Por exemplo, na minha área existe, neste momento, muitos trabalhos online que facilmente as pessoas conseguem conciliar uma vida de missão e uma vida de trabalho financeiro, porque permite às pessoas, especialmente onde vivem em países em que os bens e os serviços são mais baratos e podem trabalhar em países em que os salários são mais altos. Na minha área, na área de informática, hoje em dia isto é relativamente fácil de fazer se nós tivermos qualificações e capacidades para o fazer. Mas por isso o melhor conselho que eu posso dar não é uma área em específico, mas numa área que se coadune com os dons e capacidades que o Senhor deu e também com aquilo que de facto nós nos desenvolvemos ao longo da vida. E eu continuo a insistir nesta tecla, que é muito importante. Nós devemos sempre apostar na nossa formação pessoal, no nosso desenvolvimento, na leitura. Se nós fizermos sempre isso, podemos ter a certeza que estamos um passo à frente dos outros em qualquer área da vida e especialmente no empreendedorismo. Perfeito, irmão. Muito obrigado. Que Deus seja louvado por sua transformação de vida. Amém. Obrigado, irmão. Bom, nós temos uma pergunta, foi em parte respondida, mas está aqui no chat, no bate-papo
da live. Rubem, como missionário, você tem alguma renda de sustento próprio ou vive de investimentos, renda passiva, criptos, que obteve quando empresário? Então, pergunta da Jéssica. Ok, então, eu vou responder esta pergunta e o que é acontecido. Eu, desde os meus 19 anos, ok, que eu tomei uma decisão que foi investir. Quando nós olhamos para a parábola dos talentos, e mais uma vez nós olhamos para a parábola dos talentos como algo espiritual, mas o exemplo que foi dado foi algo concreto. Os talentos era dinheiro, ok? Basicamente, a parábola é: o Senhor deu dinheiro aos seus servos para eles fazerem alguma coisa com ele. E quando houve um servo que simplesmente enterrou o dinheiro e depois o devolveu, o que é que o Senhor respondeu? Reparem bem. Se ao menos tivesses colocado no banco para render juros, foi literalmente o que está na parábola, ao menos tinhas feito algum desenvolvimento deste dinheiro. E quando nós olhamos para o que os outros fizeram, que realmente negociaram e aumentaram aquele dinheiro para devolver ao seu servo, eu considerei isso como uma lição para mim, ou seja, eu parto do dinheiro que eu ganhava todos os meses e ele era investido. E eu comecei com um investimento pequenino, ok? Não ganhava muito dinheiro, mas todo o lucro ao final do mês eu reinvestia esse dinheiro. E se inicialmente esse valor era pequeno, ao longo do tempo foi crescendo. Eu posso vos dizer que já passaram, eu tenho 45 anos, passaram 26 anos desde que eu comecei a investir e até hoje eu nunca parei de investir. E eu, antes dos 40 anos, já tinha mais rendimento pelo meu lucro passivo do que tinha fruto do meu trabalho. É claro que no meio desta história eu quero dizer que o dinheiro que eu ganhava não era só para investir. Sempre tirava e continuo a tirar mensalmente uma verba para, além dos meus dízimos das ofertas, em família nós temos uma verba mensal para ajudar outras pessoas que precisam e para ajudar algumas instituições. Já faço isso há muitos anos e recomendo que todos possam fazer, nem que seja uma oferta pequenininha. E então eu cheguei a uma altura da minha vida, já há alguns anos, ainda antes dos meus 40 anos, em que os rendimentos passivos que eu tinha, quer de juros, quer de rendas, já eram suficientes para nós termos uma vida organizada. Mas houve uma decisão que eu tomei desde bastante jovem, que fez muita diferença até hoje, que foi: eu nunca aumentei o meu estilo de vida na proporção do aumento do meu rendimento. Perceberam o que eu disse? Entenderam o que eu disse? Portanto, à medida que eu for ganhando mais dinheiro, e eu não tornei o meu estilo de vida mais caro por causa de ter mais dinheiro. Eu optei por ter o mesmo estilo de vida e pegar nesse dinheiro e investi-lo para o futuro. Eu decidi desde bem jovem, por exemplo, se eu queria comprar um carro, eu primeiro juntava dinheiro para o comprar e depois comprava o carro. Porque eu não ia estar a dar lucro aos bancos através de juros, eu preferia investir e receber eu o juro. E isso foi uma filosofia de vida que eu tive ao longo da minha vida e que permitiu hoje, pela bênção de Deus, obviamente não pelas minhas capacidades, mas pela bênção de Deus, permitiu hoje em que eu possa viver dos meus rendimentos e não ter que me preocupar com o trabalho e poder dedicar a minha vida a trabalhar para o Senhor. E por isso sim, neste momento as rendas que eu recebo são suficientes para a nossa vida, nós não temos dívidas nenhumas, a nossa casa está paga, o carro está pago, não temos nenhum crédito bancário e por isso aquilo que nós recebemos nas nossas rendas é suficiente para a nossa vida e então podemos dedicar ao serviço do Senhor. Muito bom. A Maiele, ela queria algumas
dicas de investimento. Ela até disse que talvez não seja o objetivo da live, mas se puder dar alguma dica, não sei se é viável. Bom, eu posso dar algumas dicas, está bem? Não posso dar dicas específicas, porque isso depende da nossa situação particular, está bem? Mas eu vou dizer que eu inicialmente, nos meus primeiros anos, eu decidi investir no meu próprio negócio, ok? E então todo o meu lucro era para reinvestir na empresa, em estoque, em diversificação de negócios, e foi assim que permitiu à empresa também sempre se desenvolver. Eu, durante os 25 anos em que fui empresário, eu tinha o meu salário, que era um salário normal, não era um salário exagerado, digamos assim, um salário normal, mas eu nunca tirei dinheiro da empresa para mim. Portanto, sempre voltei a reinvestir o dinheiro na empresa. Ao fim de alguns anos, portanto, já não fazia sentido investir o dinheiro sempre na empresa, portanto, ao fim de alguns anos eu comecei a ter investimentos no área dos imóveis, ok? Que é a maior fatia do meu investimento, é no ramo imobiliário, portanto, em casas e em armazéns. Tenho uns para arrendamento, outros para voltar a vender. E tenho cerca de 10% do meu património, digamos assim, investido em investimentos de maior risco. Que são parte do meu, digamos, portfólio é alocado a algo mais arriscado, com maior potencial, mas é um valor que, se por acaso algo acontecer e eu perder, não faz nenhuma diferença para o meu futuro. Portanto, penso que é assim que eu tenho estruturado sempre os meus investimentos, e aconselho que possam também fazer o mesmo e nunca arriscar perder algo que faça diferença na nossa vida e no nosso futuro. Rubens, muito bom, muito obrigado. A gente teve muitos aprendizados aqui. Eu mesmo já tenho várias coisas anotadas dessa live que tivemos contigo. E muito obrigado novamente a todos que estiveram conosco até aqui. Obrigado, Rubens, por ter estado aí conosco mesmo com sono, já bem tarde. Mas agora chegou a hora de descansar, né, Rubens? Bom, já é meio idoso. Eita. Bom, faça uma oração para nós e aí sim finalizemos. Com certeza. Vamos então orar. Querido bom Pai que estás mais alto dos céus, louvado seja o teu santo e divino nome. Ó Pai, nós não podemos ser só cristãos na igreja, Senhor. Nós temos de ser cristãos em tudo na nossa vida. E te pedimos, Senhor, e eu peço por mim e por cada um destes meus amigos e irmãos que estão aqui comigo hoje, que possas colocar no nosso coração o desejo de servir onde quer que nós estejamos. O desejo de servir não só nas nossas responsabilidades na igreja, no nosso trabalho missionário, mas também o desejo de servir no nosso trabalho e nas nossas lidas do dia a dia. Eu quero te pedir, bom Pai, que nos possas orientar a cada um de nós para o trabalho, Senhor, que tu achas que é dirigido para as nossas apetências e para os dons que tu nos destes. Que possas fazer de nós, Senhor, empreendedores que são fiéis a ti, são fiéis ao Estado e são fiéis aos seus clientes e parceiros. Ajuda-nos a entender, Senhor, que nunca é pelo engano, mas sim por fazer a tua vontade, Senhor. Porque se nós nos colocamos sobre o teu domínio, sobre a tua vontade, Senhor, abrimos as promessas do céu à nossa vida. Abençoa cada um destes meus irmãos que estão aqui comigo, especialmente os mais jovens, a planearem o seu futuro, não sozinhos, mas contigo, Pai. Porque ao teu lado é o melhor lugar do mundo, Senhor. Abençoa grandemente este grupo que está aqui reunido, que possas realmente trabalhar nos nossos corações e ajuda-nos a cada dia a te buscar e ajuda-nos a cada dia, Senhor, a colocar a nossa vida nas tuas mãos e faz na nossa vida
o querer e o efetuar, de acordo com a tua vontade. Amém. Amém. Meus queridos, eu agradeço a presença de todos até aqui. Convido a todos também para a nossa próxima live, daqui 2 semanas, no dia 17, com o Clóvis. Ele tem uma agência de turismo, lá no, se não me engano, não é no Pará, não. Ele tem uma agência de turismo. Ele também faz parte do núcleo da fé. Ele trabalha na parte de expansão. No núcleo da fé, a fé é a Federação de Empreendedores, e nós vamos estar com ele daqui 2 semanas até aqui. Que Deus abençoe a todos. Rubens, uma boa noite, um bom descanso, e a todos também. Que Deus abençoe.